Odibá, o Exu, Lode Exu, Lanã Exu, Barumalalupa, Barumalalupa, aê, aê, olê, para, o, aê, aê, olê, para, bom, ayalaruye, Exu, Lanã, Amajeco, Eco de Baraboi, Barabom, Barum, ela é fecho, Lanã, Barabom. Papanhale, Ogum papanhale, para o Exu, Ogum papa onire, Ogum papa onire, Ogum papa Ogum, Ogum papa Ogum, Ogum papa Ogum. Para o Exu tiriri lanã, Exu tiriri lanã, para o que tiriri lanã, Exu tiriri. Exu tiriri lanã, Exu tiriri lanã, para o que é o Exu, para Exu tiriri lanã, para o Exu tiriri lanã, Exu tiriri lanã. Banuagelu é bom, Banuagelu achei bom, Oloianirewo. Banuagelu achei bom, Exu Jalanasse é bom, Badexu Jalanasse minha cebó, Exu Jalanasse é bom, Badexu Jalanasse, para o que tiriri lá. Para o Exulana fomio, Exulana fumaleo, Exulana fomio, Exulana fumaleo. Para o Exulana fomio, para lana fumaleo, Exulana fomio, Exulana fumaleo. Para Exu Jalana. Agô aos mais velhos, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, né? Retornando para a nova temporada do programa Voz do Axé, pela TV Metropolitana, rádio número 1 de Viamão para o mundo, né? Estamos numa quinta-feira, chuvosa, a primeira quinzena da Grande Mãe Iemanjá, né? Eu quero pedir a bênção da minha madrinha, a bênção da minha irmã mais velhas, e o meu agô a todos os meus filhos de santo, de Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Florianópolis, Carlos Barbosa, né? Todos aqueles meus filhos que estão, né? Que é do Elê, né? Aos nossos amigos, os afiliados, né? Para que nos acompanhem em mais uma temporada do programa Voz do Axé. A apresentação Pai Roberto de Bará, o diretor professor Jefferson de Oxalá e o nosso técnico ali que é Fábio, né? E esse programa, né, ele tem é uma criação da Metropolitana Web, né, que foi me confiado esse programa, né? Eu fico muito agradecido cada temporada que eu volto, né? E quero dizer também que nós estamos com o Infá aberto para aqueles que quiserem, né, jogar, aqueles que quiserem fazer uma consulta, né? E a gente começa o programa, né, dando essa notícia que foi, né, muito divulgado, o nosso Babalorixá, Pai Cleon de Oxalá, né, um marco da Cambinda, né, um grande umbandista, né, e que bandeiro, né, e a imensidão do reconhecimento das pessoas que tinham por ele foi demonstrado no seu no seu último momento, né, antes dele, como é que se diz,
que eu fico até emocionado, né? Porque é o seguinte, a gente abre o Face, lá vai um pai, vai uma mãe. Vocês viram que isso está ficando um currículo, um círculo vicioso, né? E nós estamos perdendo os nossos incôgnitos da religião de matriz africana, os nossos antigos, né? Então, ali foi demonstrada a fé, né? Tem muita gente que criticou aquele velório, né? Aquela obrigação de despedida de Pai Cleon, né? Mas eu não vejo por esse lado, tá? Eu vejo pelo lado positivo, pelo lado do conhecimento, da esclareça, e até porque os leigos precisam ver como que funciona a religião de matriz africana, não é? Não é aquilo muitas vezes que as pessoas chamam de demônio, que não sei o que tem, e por aí vai. Então é muito, né? Agora, como foi feito o ritual, não cabe a mim, né? A discutir esse assunto, né? A trazer isso à polêmica, né? Porque eu aprendi que um babalorixá, ele tem que saber trazer o orixá, ele tem que saber manter o orixá, e ele tem que saber desligar o orixá. Então, sempre que a gente diz assim que o babalorixá ele tem 3, é o antes, o durante e o depois, né? E é poucas pessoas hoje que sabem desligar um orixá, né? Então, há muitas críticas e muitas coisas que estão acontecendo aí e que ninguém comenta, né? Então, e por outro lado, né, nós tivemos a Semana da Grande Mãe Iemanjá, né? Que devido à pandemia foi, como é que se diz assim, não foi feita os festejos grandes, né? Mas tudo como nessa vida passa, né? Nós tivemos aí um ano de pandemia, um ano de muitas percas, inclusive babalorixás, pais, né, que partiram, né, dessa mesma forma, né, aí da Covid-19, né, outros com doença da Covid, outros por decepção, né. Então nós tivemos essa grande perca, nós temos outros pais santos que estão doentes, né? Então a gente precisa, meus irmãos, nos unirmos, né? Nós precisamos respeitar os nossos orixás, respeitar a nossa ancestralidade. Tudo bem que hoje nós temos a mídia a nosso favor, né? Mas nós devemos usar ela, né, de acordo, né, que não manche a nossa religião de matriz africana, né? A mídia nos ajuda a divulgar, mas vamos divulgar as coisas boas. Não é divulgar, como é que se diz, como é que o fulano faz, como é que o fulano deixa de fazer. Vamos divulgar as coisas positivas da religião. Vamos falar sobre o que é feito pela comunidade, tá? Então, aí eu vou pedir para os irmãos que vamos compartilhando, vamos curtindo. Esse programa vai estar no canal do YouTube, né, do Pai Roberto de Bará, a partir das 20 horas de amanhã, né? Quem não assistir hoje pode assistir amanhã, tá? Então, meus irmãos, vamos pensar mais nos nossos orixás, porque hoje eu estava conversando, tem muita gente que diz assim, eu tenho fé nos meus orixás, eu tenho fé nos meus caboclos, eu tenho fé nos meus Exu, mas ele não pratica, ele não vai no terreiro, né? Ele não vai acender uma vela, né? Uma série de preceitos que ele deveria fazer, que ele não vai. Então, emendando já, né? Aproveitando o gancho, não é um balcão, né, onde se compra, né? É um balcão onde se recebe o que merece, né? Isso que é a religião de matriz africana, né? Então, sempre quando vai um incone da matriz africana embora para a massa de origem, nós ficamos muito consternados, porque nós sabemos que ali vai uma enciclopédia, ali vai uma literatura da religião, né?
porque todos sabem, os senhores, que a nossa religião não é passada escrita, ela é passada de boca, né? Antigamente ainda mais, como é que se aprendia? Terminava o batuque, os antigos tudo sentavam, os filhos novos ficavam ao redor, só escutando a conversa para aprender, né? Então, mas não é questão de que é passado, não, porque nós dependemos da nossa ancestralidade para manter a nossa religião. E o que muitas vezes acontece? Dentro da linha do Exu também, né? Dentro da linha do Exu, sai fazendo Exu, liberando Exu para trabalhar, né? Que é uma vergonha, né? Por exemplo, na vila onde que eu moro, tem um casal que qualquer dia eu vou divulgar o nome, que chega a levar até criança para o cruzeiro, né? E sabemos que essa pessoa não recebeu apronte nenhum, nada, tá? E outras situações que nós muitas vezes observamos, né? Então, meus irmãos, isso é uma falta de união. Aí o que acontece, né? Sai um decreto lá que não é para ninguém chegar na beira da praia por causa da pandemia. Tudo certo, tudo correto, sem dúvida nenhuma, não falando do decreto, tá? Mas se vocês observarem, se vocês passarem na igreja pentecostal, estão tudo lotado de gente, né? Quer dizer, passa as 24 horas, vai todo mundo para a beira da praia beber cerveja e andar ali, né? Uma imensidão de gente. Aí quando é para fazer o rito, é feito um decreto. Interessante, né? Isso é de se pensar, né? Vamos pensar, né? Para ver até onde vai a intolerância nas religiões de matriz africana. E isto é porque parece que nós estamos ainda no tempo, muitas vezes, parece que nós estamos no tempo da escravidão, né? Se nós formos pensar nos acontecimentos que tem acontecido hoje, no modo geral, começa lá em Brasília, né? E vem baixando até o nosso município, muitas coisas acontecem na nossa frente, nós não fiscalizamos nem nada e vamos tocando com o jeitinho brasileiro. Bom, mas eu quero dizer que é a festa da Mãe Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes para os católicos e Iemanjá para nós os africanistas e Caboclo Iemanjá para os umbandistas, né? Que Iemanjá, que o reino da Nanamburucum, o reino da Boci, da Boni, né? Que são os mesmos, né? Só diferenciando a Nanã, e que ela possa nesse mês que nós estamos começando também o nosso programa, que ela possa vibrar sobre aquelas pessoas que necessitam de saúde, as pessoas que necessitam de uma abertura de caminho, né? As pessoas que estão ainda desencontradas na religião, que não sabem, né? Que precisam de orientação, que possa clarear o pensamento. Esta mãe que é a senhora do pensamento, a dona do equilíbrio, né? Nós acabamos de receber o ano de Chapanã, então vem para o ano de Iemanjá. Mãe Iemanjá, senhora do pensamento, é hora de arrumar a casa, é hora de nós, é hora de nós vermos como nós vamos resolver os problemas, é hora do pensamento. Muitas vezes a gente tem que correr daqui e dali para resolver. Então esse é o ano assim. Esse é o ano do nosso jeitinho de arrumar daqui e dali para nós sobrevivermos, né? Esse ano que será um ano para a economia do Brasil, né? Um ano perverso, vamos dizer assim, do mundo dos negócios, né? E até para nós um ano que é um ano de inflação, essa inflação que ela nunca vem à tona, né? Ela nunca é a realidade do que é a inflação, né? E isso atinge também o meio da religião afro, porque nós temos o aviário, nós temos as floras, nós temos as lojas de tecido, né? E nós temos os axé. Então, por isso, meus irmãos, quando nós vamos cobrar um axé, nós temos que rever isso hoje, né? Então, porque muitas vezes eu recebo pessoas na minha casa para jogar que não tenho dinheiro para pagar o bus, está desempregado. O que eu vou fazer? Por isso que eu mantenho o projeto a sexta-feira, das 8 da manhã às 20 horas, né?
com hora marcada, né? Atendendo as pessoas que não têm condições, que é um projeto social, né? Como é que é, professor, o nome do projeto? Não, o senhor faz Atendendo com a comunidade. Né? Atendendo com a comunidade, né? Então, esse projeto visa atender as pessoas que elas não têm condições de pagar um búzio, que elas não têm, que estão desempregadas, que precisam de uma orientação espiritual, que estão perdidas, pessoas que têm problema de saúde. Essa é a finalidade, é somente essa a finalidade. Tá? E os demais dias podem marcar pelo telefone 9980 42511, que tem o WhatsApp, e também pelo convencional 3446-4259, né? Que fica na rua Petrópolis, número 97, bairro Santo Tomé. Né? Pai Roberto de Bará, né? Com o seu atendimento. Né? E quero agradecer o ano que passou, pela audiência, pelas visitas no programa, pelas entrevistas, né? E que nós possamos continuar, né? Sabemos que foi um ano assim um ano que tivemos muitos problemas, né? Então esse ano vamos ver se esse ano, como eu estava dizendo, que a mãe possa nos guiar, né? Mas tem alguém? Ainda não, pai. Nós temos que, está aberto o IFA, né? Quem quiser fazer uma consulta, né? Podem fazer a consulta, né? Nós vamos atender de acordo, né? Nós estamos hoje no primeiro programa do ano, né? Porque até muitas vezes não dá para atender todo mundo, né? Mas muitas vezes, mas eu não liguei porque o senhor está conversando, o senhor está no bate-papo. Mas não tem problema, eu interrompo a minha conversa e atendo a pessoa. Não é uma consulta assim completa, mas vai lhe dar um caminho, né? Vamos dizer assim, para que a senhora ou o senhor vá em busca das suas soluções, né? Entendeu? Programas Voz do Axé está esse ano, ele tem o mesmo tempo da rádio. Já estamos no terceiro ano, né? Isso. Né? Tá aparecendo aí os seguidores. Pai Roberto, gostaria de dar o meu agô, né? Para todos, a bênção para os mais novos, para os mais velhos. Pedir a bênção para a minha mãe de santo, né? Mãe Ângela, de Iemanjá, de Gravataí. A minha madrinha, mãe Cirlei, de Ogum, da Santo Tomé. O meu amigo, o meu irmão, o Eduardo de Xangô, né, sua esposa, a Vanessa, aos meus irmãos de santos, né, aos meus irmãos de religião e a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana Web, né, o diretor Jefferson Oliveira, né, que proporcionou esse espaço. E eu conheço ele desde o início, né, pai Roberto? Do projeto que ele acreditou. Ele é um cara, um professor que nem eu, visionário, né? E que hoje o que acontece? A Rádio Metropolitana Web, ela proporciona isso, as notícias de Viamão. Pai Roberto está acompanhando aqui o professor Eduardo de Xangô, sua esposa, a Jane está mandando axé. O Felipe Vieira está dando boa noite, né? A minha mãe de santo, a sua madrinha, a mãe Ângela, está dando um agô, pai Roberto, né? E todos aqueles que estão acompanhando aqui, o Infat está aberto para jogar, né, pai Roberto? Né? Aqueles que quiserem, coloque lá o nome, a data de nascimento, o assunto, a cidade. E não deixem de curtir a página do pai Roberto, o perfil do pai Roberto, o YouTube lá do pai Roberto, tocar o sininho lá, compartilhar, se inscrever, divulgar, curtir a página. E também a Rádio Metropolitana Web, né? A rádio hoje que é TV Metropolitana, né? E que proporciona hoje para o município de Viamão, né, pai Roberto, as notícias, os acontecimentos que antes não tinha. Né? Então está aberto para o pessoal comentar. O senhor falou da questão lá da praia, né? Da mãe Iemanjá. Eu observei aquilo ali, conversando com alguns irmãos, né, pai Roberto?
o que eu percebi ali? Eu percebi que foi um atropelo, de uma certa forma. Por quê? Porque a gente quer isonomia. O que é isonomia? Ser tratado de igual para igual. Então, um governo que, da noite para o dia, tá? Que faz um decreto, então, não pode ir na praia de tal horário até horário. Beleza, cadê os protocolos? E aí, no outro dia, está o pessoal lá fazendo, indo para a beira da praia, fazendo isso e aquilo. Então, a gente tem que deixar de ser tratado de forma diferente. A gente precisa ser tratado de forma coerente, né, Pai Roberto? A religião de matriz africana, os irmãos de matriz africana, da Umbanda, da Quimbanda, da Nação, do Candomblé, do povo cigano, todos aqueles que têm dessa linhagem, tá? Precisam começar a questionar essas coisas. O decreto é necessário, mas a forma como o governo fez, há seus questionamentos, né, Pai Roberto? Então, quero deixar meu axé, pedir para o pessoal compartilhar o programa ali, entrar, curtir e desejar um ano de 2021, um ano de prosperidade, né, Pai Roberto? Um ano de muita luz, que a Grande Mãe leve com as suas águas, limpe todos esses rancores, todas as coisas, mas nós precisamos ser solidários, sermos fraternos e principalmente não olhar de forma indiferente, né, Pai Roberto? Essas crianças que estão na rua pedindo, essas pessoas, porque elas são frutos de um governo federal que não faz políticas públicas, tá? E esperamos que a Grande Mãe, o Pai Oxalá, juntamente com o Pai Bará, com a sua chave, né? Ilumine, abra os caminhos e que o Pai Ogum, com a sua espada, com o seu escudo, também tragam coisas boas para as pessoas, né, Pai Roberto? Porque está muito difícil essa questão da vacina, essa questão de eu não ter uma linha de ação, um cronograma, e nós nunca precisamos tanto dos vereadores, dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores para lutar. A gente não quer ser tratado diferente, a gente quer ser tratado de forma igualitária. Então a gente precisa de uma Câmara de Vereadores forte, nós precisamos de uma Câmara, deputados estaduais fortes, federais, senadores, tá? E que o povo reflita bastante isso. Agora, a gente tem observado, né, Pai Roberto, essa questão dos vendavais, dessas questões que tem tido aí, e a gente precisa reforçar a defesa civil do município, do estado, para que quando ocorram esses fenômenos da natureza, né, Pai Roberto, haja uma ação rápida. Saudar aqui também o Babafio, a Mãe Dani, a Mãe Dani tem feito uma luta constante lá em relação ao lago, né, Pai Roberto? Uhum. Né? E ela sempre ouvindo aqui o Babafio e dizer que o IFA está aberto aí, passar para o Pai Roberto aqui para falar um pouco aí dessa questão no ano de Iemanjá, né, Pai Roberto? Isso. Tá? Então, assim, e para encerrar, né, Pai Roberto? Eu fico surpreso, né? Um governo estadual, no ano da Grande Mãe, age de forma arbitrária, né? Mas é de se esperar de um governo que não respeita o professor, não respeita as classes sociais e faz as coisas de forma arbitrária. Mas nada como o tempo, o dia a dia, que o Pai Xangô ali vai responder. O meu agô a todos. Vejo os senhores, meus irmãos, que... mas o Pai Roberto tem política dentro do programa, mas não vivemos sem política. Em todos os cantos, para que seja resolvido todos os problemas, nós precisamos de política, e principalmente políticas públicas. E a religião de matriz africana, ela tem que estar inserida na sociedade através também das políticas públicas. Então nós temos que, muitas vezes, ter conhecimento da causa e efeito. Um familiar do filho de santo meu em Guaíba estão passando por uns problemas, eles não sabiam que poderiam resolver dentro do CAPES, que poderiam resolver na assistência social, né? Então, uma desinformação, né? O nosso povo muitas vezes não se informa, né? E às vezes não fazem questão de não informar o povo, né? Então, quando a gente, que eu trabalhei que eu fui voluntário na Pastoral da Criança durante 10 anos, o meu papel era palestra contra a
a violência contra a criança, feminicídio, né? E dar conhecimento das pessoas, né? Do que elas tinham direito, né? Isso que nós precisamos, políticas públicas, né? E outra coisa também aqui, ó, já que o professor falou sobre a questão da criança, nós temos visto aí a respeito do Conselho Tutelar, como houve agora em São Paulo, em Campinas, onde encontraram uma criança dentro de um barril, fazia, eu acho que um mês que a criança estava dentro lá, e fazia um ano que já tinham falado para o Conselho, o relatório do Conselho foi que ele estava acompanhando e que as coisas estavam evoluindo. Então nós temos muito que pensar nessa questão do Conselho Tutelar. Isso é uma verdade, que muitas vezes a gente faz uma denúncia e eles não comparecem, eles não tomam conhecimento e aquilo ali, né? Então não adianta botar lá telefone, não adianta botar lá se nós não somos ouvidos quando nós precisamos, né? E a questão, por isso que eu digo assim, ó, o ano da Iemanjá é um ano de arrumar a casa, né? Iemanjá, ela é muito das filhas, né? Então ela é muito assim de defender a mulher, né? Defender do homem violento, né? E ela tem uma defesa muito grande pela mulher e como mãe, né? Porque, como diz assim, ó, a Iemanjá pariu o mundo, né? Então, tem muitas políticas públicas, né? E nós voltamos, né? Nós temos o nosso conselho de Viamão, o Conselho do Povo de Terreiro de Viamão, né? Que brevemente nós vamos nos reunir para nós voltarmos ao assunto de nós instalarmos o Conselho em Viamão. E nós tivemos agora, como o prefeito atual, ele nos deu uma enorme força, que as coisas têm que ser ditas como tem que ser. Exatamente. Né? No início da formação do Conselho, nos recebia muito bem, e nós queremos, então, entrarmos no diálogo com o governo, né? E alguns, o vereador, nós temos lá a vereadora Fátima, né? E alguns vereadores que estejam à disposição, né, do povo para que nós possamos retornar ao debate sobre esse assunto do povo de terreiro. Foi que nem eu falei aqui, nós precisamos do povo de terreiro inserido nas políticas públicas. Pai Roberto, uma parte, o governo atual que está, foi o governo do professor Valdir Monato, como o senhor falou, as coisas têm que ser ditas, né? Exatamente. Foi o que proporcionou no seu mandato lá o acolhimento e proporcionou também a realização da conferência, né? Então, a luta é para que todos participem, né? Independente se mora na Santo Tomé, se mora na Esmeralda, é levar o máximo de irmãos, de pais de santos, de caciques, né, para o debate, para construir um conselho forte, um conselho democrático e que está aberto para a contribuição de todos os vereadores de Viamão, independente do credo, né, Pai Roberto, mas que apoie para que o conselho seja realizado e também o governo municipal contribua, assim como a sociedade civil. Vamos então ao nosso intervalo, né? Nós temos os colaboradores do programa, do rádio, da TV Metropolitana. Morada dos Bugios, uma envolvente atmosfera de encantos, onde o visitante sente a magnitude do ambiente ecologicamente preservado, em uma área de Mata Atlântica à beira da Lagoa Branca, com águas cristalinas e areia idêntica ao do nosso litoral, proporcionando a delícia de um banho em água doce, em piscina natural e atividades como pedalinhos e caiaques. Venha desfrutar de agradáveis momentos em contato com a natureza. Temos área de churrasqueira, com pia, mesas e bancos para o seu churrasco ou piquenique. Nosso horário de funcionamento é sábados, domingos e feriados das 9 às 18 e de terça a quinta das 9 às 17.
Temos restaurante, cantina e tudo o que você necessita. Contate-nos pelo WhatsApp 9974 17241 e faça sua reserva. Hospedagem, grupos escolares e empresas, preços especiais. Estamos localizados em Águas Claras, no município de Viamão. Na Bem Protege, você tem proteção veicular e benefícios por um preço justo a partir de R$ 1,99 por dia. Seu veículo fica muito mais protegido. Você fica muito mais protegido. Condições especiais para a sua frota e para motoristas de aplicativo. Na Bem Protege, você tem assistência 24 horas contra roubo, furto, temos carro reserva e até 100 mil contra danos a terceiros. Contamos também com rastreamento em tempo real. Na Bem Protege, você e seu bem muito mais protegidos. Peça agora uma cotação. Rapaz aqui pra... Continuamos com o nosso programa Voz do Axé pela Rádio Metropolitana, a rádio número 1 de Viamão para o mundo, né? Porque através do programa do Pai Roberto tem chegado até fora do país, né? Que tem uma colaboradora que ela manda para fora do país o programa, é compartilhado com os amigos dela na Itália, na Espanha, tá? E eu quero também mandar um abraço lá para meus filhos lá de Florianópolis, né, que estão ligados, para a filha carnal Alines, o Tiago da Inhansan, que está passando uns dias lá em Floripa, né, e que eu também fiquei lá um mês em Floripa, quase um mês, né, descansando um pouco, né. E quero também mandar um abraço aí para a mãe Helena, para Cari de Manjá, a Laurinda, né, que deve estar assistindo o programa. Você já veio a luz, né? Porque a luz também não tinha naquela região, né? A Miriane lá da... A Miriane, Uhum. né? E todos, né, que estão conosco nessa noite, né? E às vezes as pessoas me perguntam que muitas vezes a pessoa está para baixo, que a pessoa está um tipo melancólica, né? Que as coisas não vão para frente. Muitas vezes você precisa ver a parte espiritual, né? Porque nós sabemos que muitas vezes nós somos como é que se diz assim, ó? Nós somos invadidos por espíritos negativos, né? Porque, mas não é que qualquer coisa é feitiço, não precisa ser feitiço. Mas nós, muitas vezes, nós estamos com a nossa áurea negativa. E quando nós estamos com a nossa áurea negativa, é que nós recebemos todas essas aflições, esses espíritos, né? Até porque muitas vezes nós somos médios. E do modo geral, toda pessoa ela é média. Ela é um médium. Tá? Ora, desenvolver a mediunidade, tem um que desenvolve a mediunidade, que vai trabalhar numa umbanda, numa quimbanda, vai ser filho de nação, e tem aqueles que têm a sua mediunidade, que é a parte intelectual, que são professores, médicos, e aí por diante, né? Pessoas que já têm a mente mais evoluída. Pois não? Pai Roberto, a mãe Dani de Oxum, tá acompanhando o programa, tá? Um abraço, mãe Dani. Aquilo que nós estávamos falando, né? Para ver que ela está sempre atenta aqui. Essa grande parceira, grande guerreira, né? Agora nós vamos trazer ela outro dia outra vez. Ela gostaria de convidar todos os irmãos da tradição para no dia 7 de fevereiro, a partir das 9h30, na limpeza do entorno do Lago Tarumã, junto com o Fossan Pontimar de Viamão, para fazermos a conscientização sobre os materiais não orgânicos que estão despejados no Lago Tarumã. Esse aí que coordena esse projeto aí é o Baba Filho. Junto com a mãe Dani ali que está ali. Eles estão sempre guerreiros ali, e dizer que o Lago Tarumã, alô Prefeitura, alô Meio Ambiente, lá o nosso secretário do Meio Ambiente Canelinha, ao nosso secretário estadual do Meio Ambiente, né, para fazer um esforço, porque o Lago Tarumã, ele representa muito aqui para o centro e para o município. Então não dá mais para ficar em cima do processo, sentado, vendo o que vai fazer, que não vai fazer, quem vai fazer. Tem que ter atitude que nem a mãe Dani tem que ter atitude que nem o Babafio, e trazer uma solução rápida, né? Que com certeza, somando lá o esforço da mãe Dani e do Babafio. Pai Roberto, tem também aqui o Felipe Vieira.
senhor quer fazer um comentário antes, né? Pode? Ou o senhor quer jogar aqui? Não, pode. Vamos jogar então o Felipe Vieira, pai Roberto. Ele quer saber sobre trabalho. Tá? Ele nasceu dia 17 de novembro de 92. Felipe Vieira, trabalho. Ô Felipe, teus caminhos mesmo tá, como é que se diz assim, ó, tem corte no teu caminho pro teu trabalho, e também tu tem que ter o pensamento mais positivo com relação, né, para arrumar, né, não pode achar que nada vai dar certo, tá? Tem coisas muitas vezes que muitas vezes tem coisas que são varridas do teu caminho sem mais nem menos, né? Até o próprio trabalho, tá? Mas tu procura uma casa, fazer uma abertura de caminho, tomar uns banhos de descarga, né? Fazer assim, dar uma limpeza de áurea, para quando tu for fazer uma entrevista, né? For fazer uma entrevista, tu está com a áurea boa, né? E não só para quem está desempregado, mas aqueles que estão empregados também, que muitas vezes estão com dificuldade no seu trabalho. Então deve sempre cuidar o lado espiritual e a sua áurea. A questão do trabalho marca, né? Vou afirmar. Marca um trabalho para ti. Tá? Marca, o Pai Barato está marcando aqui. Né? Então tu toma esses cuidados espirituais, né? Faz uma boa abertura de caminho que tu vais arranjar, né? Tá? Um abraço, que o Pai Barato, com a sua chave, abra os teus caminhos, e que a partir de hoje, né, que ele possa ir abrir os teus caminhos, e depois tu vai dizer para nós se arrumou ou não arrumou o serviço, tá? Um abraço. Pode continuar, pai Roberto. Bom, porque nós estávamos falando com a mãe Dani, isso, a respeito do Lago Tarumã. Eu quero dizer uma coisa que também o professor tem que ter uma consciência dos nossos irmãos, porque ali é um lago que frequenta a criança, que frequenta os idosos, né? E na verdade, eu particularmente, eu não vejo local ali para colocar oferenda, né? Nós temos uma mata ali, eu até se for plantar, né? Chegar ali, plantar, abrir um buraco, plantar, tudo bem, mas largar ali a oferenda em roda, bichos, né? Bicho ali vivo muitas vezes, né? Isso é errado. Isso não tem... Então é errado. Então nós temos que ter essa consciência, meus irmãos, né? Por exemplo, se eu já velei uma obrigação na casinha do Exu, na casinha do Pai Bará, dentro do quarto santo, 4, 5, 6, 7 dias, por que eu tenho que largar lá na beira da natureza? Né? Eu posso até largar no mato, mas eu tenho que abrir um buraco e fechar, né? Que nem diz assim, ó, o pai Nilson de Oxundemu, ele tem um CD que diz, eu vou pedir esse CD, o bom batuqueiro, ele não suja a natureza. O que o orixá é? O orixá é da natureza, nós precisamos da natureza, né? Então não há necessidade de nós pegarmos e estar ali largando serviço no meio de cruzeiro, bicho morto no meio de cruzeiro, né? Se já cortou, se já fez, já aconteceu, leva para o mato, né? Leva para o mato, num cruzeiro de chão batido no meio. E outra coisa, nós temos que cada vez mais usar material que a natureza ela desintegre, né? Não adianta nós usar sacolas de plástico, garrafa, meus irmãos. Tem um cruzeiro perto da minha casa, um dia eu fui lá e juntei 6 garrafas de champanhe, de vidro, né? Das fosse de plástico, de vidro, tanto um como o outro, né? O plástico demora 100 anos, não sei quantos anos, para desmanchar, né? Pai Roberto, tá bom o debate, tá bom a conversa. Nós temos aqui a Vivi Chaves, tá? Ela nasceu dia 12 de janeiro de 79.
ela quer abrir uma loja abrir uma loja de artigos religiosos, mas não tem um movimento. O que está acontecendo? Acredito que ela queira saber o que pode se fazer ali para aumentar o movimento, né? Para melhorar. Então é Vivi Chaves, 12 de janeiro de 79, participando aí, nosso ouvinte. Vamos lá, então. Alô, pro baralho, povo, epa, em ação, paradão do movimento, Chico de dinheiro. Mas nós vamos à realidade do momento, né? Ela abriu, né? Isso. Esse momento agora, por exemplo, realmente está meio parado devido, né, essa pandemia. A gente tem que pôr a realidade. Mas nós também sabemos que a religião continua trabalhando, continua fazendo serviço, e a senhora botou esse comércio, né, que dependa da religião. Muitas vezes é necessário fazer uma abertura de caminho para a sua loja, né? Fazer uma abertura, puxar, né? Puxar ali, ver o que está acontecendo, por exemplo, se tem algum cruzeiro perto, né? Mas o interessante é fazer uma boa abertura de caminho para dentro da sua loja, né? Isso aí cada pai de santo tem um fundamento de fazer, né? Qualquer coisa, dúvida, a senhora pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? Que o número está no Face, né? Isso. Tá? E não está na tela, né? Eu acho, isso. Mas a gente vai providenciar. É 9980 42 511. E a senhora colocou no momento e que não era muito propício. Por isso que eu digo, às vezes, eu sempre digo para os meus clientes que muitas vezes quando tu tem um projeto que tu vai abrir um negócio e tu tem uma dúvida, tu deve consultar para ver se é o momento de abrir aquele negócio, o que está acontecendo ao redor dali, né? Se isso tudo que se dispôs a vender vai conforme a região, né? E sobretudo numa boa limpeza, numa boa abertura de caminho para a loja, tá? Isso é interessante, que o Pai Bará possa trazer o movimento, né? Que a Mãe Ansã possa trazer o movimento para dentro da sua loja, tá, dona Eli? Um abraço para o senhor. Pai Roberto, destacando aqui, né, os nossos patrocinadores, né? A Contabilidade Sólida, a Morada dos Bugio, um lugar muito bom lá, ecológico, né? Que é um lugar espetacular, maravilhoso. Também o supermercado Coma Bem, né? Quem quiser anunciar aqui no programa, na rádio, né? Tá o númerozinho da rádio lá, 51, WhatsApp 5198301 6042, tá? Entre em contato, vê os pacotes que a Metropolitana Web tem, tanto para o programa Vozes do Axé, quanto para eu estou acostumado porque eu conheci a rádio, a Metropolitana como rádio, né? Então eu tô falando toda a rádio, mas é TV Metropolitana Web hoje, de Viamão para o mundo, tá? Também o Elê do Pai Roberto é localizado lá na Vila Santo Tomé, né? Na Rua Petrópolis, número 97. O telefone lá do Pai Roberto e o WhatsApp é 9980 425 11, tá? E dizer também que o Voz do Axé, ele não vai dizer assim, vai lá no Pai Roberto. Se vocês têm algum conhecido, pessoas de confiança, irmão de confiança, pai de santo, irmãos, né? E se sente necessitado, se sente buscar um conforto, vá numa casa de religião, fazer um descarrego, jogar, cumprir o seu ritual, que isso é muito importante, né, Pai Roberto? E dizer que o Pai Eduardo de Xangô, meu amigo, meu irmão mesmo, né? Ele diz assim: no dia de Amanhã-Manjá, entreguei um barquinho ecológico para não degradar a natureza. Quando vou na mata, não deixo plástico nem vidro. Entrego as frentes e folhas de mamoneira ou bananeira. O Pai Eduardo de Xangô, ele é professor, historiador, conhece bastante. Ele sempre tem esse cuidado, né, Pai Roberto?
E eu acho que é muito interessante esse comentário dele, que vem unir junto ali essa questão. É a linha de pensamento. É a linha do pensamento. Também mandar lá, Pai Roberto, eu vou me lembrando aqui, o Pai Roberto disse, vai falando nomes aí dos nossos parceiros, aqueles que curtem, aqueles que acompanham o programa. O Pai Sandro, né, Pai Roberto? Nosso grande ali também, irmão. Pai Sandro de Ogum, ali da 42, da Cepete Araju. Isso, que é um grande parceiro, que é uma pessoa de fundamento. O João que nem o senhor fala sempre que veio aqui, falou sobre... o Pai João das Cachoeiras. Isso. O Babafio, né, Pai Roberto? Isso. Que é um grande lutador aí junto com a mãe Adriana Souza. A mãe Adriana Souza, né? E todos aqueles que participaram aqui do programa e que sempre observaram. O programa Voz do Axé é um programa de voz, ele está aberto para os pais de santo. Exatamente. Né? Quem quiser participar, liga para o número lá do WhatsApp da rádio, fala com o professor Jefferson Oliveira, fala com o Pai Roberto. Kelly, né? Com a Kelly, né? E dizer, Pai Roberto, eu sinto muito orgulho de participar da Rádio Metropolitana Web, aqui está acompanhando, assessorando o senhor, porque eu conheço essa história, né? Eu sei como é que o professor Jefferson montou, junto com todos os parceiros que foram construindo, os que estão chegando, né? Construir a Rádio Metropolitana Web. Hoje, se eu quero saber de política, eu vou na Metropolitana Web. Eu quero saber do futebol, Metropolitana Web. Eu quero saber sobre sertanejo, né, do Metropolitana Web. O município. Se não tivesse hoje a Metropolitana Web, seria o quê? E eu gosto muito de dar um abraço e mandar para o professor Arruda, né? Eu admiro muito o professor Arruda, o Mauro Lopes, né? Que são esses que estão sempre no início. E a gente sabe das coisas em Viamão com o Arruda. O Arruda tem umas fontes assim que é impressionante, né, Pai Roberto? Exatamente. Eu lembro que quando ele fazia o programa antes do meu, né? Isso, Fazia o programa antes do meu. Ele dizia assim, vem agora o programa Voz do Axé, né? Sempre com a fé e eu conheci, Pai Roberto, o pai do Arruda, né? E uma vez eu estava na escola, eu entrevistei junto com meus alunos, ele foi muito camarada, muito saudoso, né? E passando aqui para encerrar, Pai Roberto, a Vivi Chaves está dizendo muito obrigado, mandando um abraço. Então, e outra coisa eu quero dizer também, que nós estamos atendendo por videoconferência o pessoal do interior e fora do país. Mas há críticas de atendimento porque o pai de santo joga pelo telefone, Olha, nós atendemos a pessoa pela necessidade da pessoa onde que der, né? Quando eu ganhei o meu axé da minha mãe, que já se foi, ela não disse que eu tinha que jogar só no lugar. Ela disse, meu filho, carrega os teus búzios para onde tu fores. Entendeu? Eu já levei meus búzios para Porto Seguro, eu já levei para o Rio, já levei para São Paulo, Florianópolis, né? Então meus búzios me acompanham sempre, né? Então, se a pessoa tem necessidade, se está com problema e quer fazer, é só ligar para ver como que nós vamos fazer, né? Claro que é mediante uma taxa, mas não é uma taxa exorbitante, né? Por isso que eu já botei mediante taxa, não é mediante pagamento de axé, tá? Então, como é que eu vou dizer assim, ó? Então, meus irmãos, eu volto a dizer união, tá? Nós estávamos aí com essa pandemia para que havia pensamentos que as pessoas iam melhorar, né? Que as pessoas iam ficar mais humanas. Então, parece que assim, que foi pior, né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque nós vamos entrar agora, nós estamos na fase da vacinação, né? Então nós temos a tendência a voltar à normalidade. E de acordo com a espiritualidade, vamos voltar ao normal, tá? Mas nós também sabemos que temos a caminho muitos vírus, tá? Então, meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer e dizer, se você está com problema de saúde, se você está com problema para arrumar um trabalho, se você está desorientado, né? Se você precisa de uma palavra amiga, ligue para o Elê do Pai Roberto, tá? Ou para um outro Elê que você conheça, tá? Quero agradecer mais uma vez, tá? E dizer
que muitas vezes as pessoas passam trabalho porque às vezes tem vergonha de ir no centro tomar um passe, mas às vezes é muito necessário. Tá, meus irmãos? Nós temos vários assuntos. Quero agradecer todos aqueles que estão colaborando com o programa, aqueles que curtem, aqueles que compartilham, né? Então, nós estamos já chegando ao final do nosso programa, né, professor? Sim. Se tu não puxar a reza da Iemanjá, tem alguém? Pai Roberto, nós temos aqui também, antes de encerrar, eu estou abrindo aqui já a reza, o Babarorixá Juliano de Bará, tá? Tá dizendo assim, Pai Roberto, gente fina, agora sou vizinho dele na Santo Tomé, nota 10, irmãos, vamos evitar poluir o meio ambiente. Essa corrente que se inicia já lá antes de irmão, de irmã, e vem dessa questão aí de abraçar a causa da mãe Dani e do Babafio ali, os outros que acompanham, que me perdoem não tá dizendo o nome aqui, mas que estão puxando essa corrente aí, isso, que ela é muito importante porque nos aproxima da ancestralidade, né? Exatamente. A gente não pode fugir, nós que somos de matriz africana, fugir da ancestralidade, deixar que a tecnologia, essa parte toda, ela corrompa. Tá, vamos lá. Então, chegamos ao fim. Né? Meu boa noite, meu agô, meu saravá, meu alupandê. Deixa eu ver se eu consigo. Está travando. Espera mais um pouquinho. Não? Então deixamos para o próximo. Bota no bará mesmo. Não está abrindo. Então tá. Já fechou ali? Pode. Um abraço a todos. O programa ao vivo é assim mesmo.